As armas de destruição em massa existem de diversas formas e configurações, mas para as pobres almas que permanecem no caminho, todas costumam significar a mesma coisa: o fim. Nas suas estratégias de defesa contra esses incentivadores de grande escala do caos, a OTAN classifica as armas de destruição em massa em 4 categorias: biológica, química, nuclear e radiológica. Eu sou o Sector e seja bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro 10 armas de destruição em massa assustadoras. Gás VX. O gás VX é um gás nervoso particularmente desagradável que o Reino Unido criou para a década de 50, especificamente para a guerra química. Apesar do nome, a substância não é um gás, mas é um líquido âmbar oleoso, inodoro e insípido que precisa ser pulverizado sobre os alvos, mas não pense que significa que isso não é poderoso. Essencialmente, é um pesticida super poderoso. O gás VX pode ser pulverizado em todo lugar como uma névoa fina, que entra no corpo através dos orifícios usuais ou apenas através da pele. Seus efeitos também se acumulam com o tempo, portanto, mesmo se você sobreviver ao ataque inicial, as substâncias gasosas se decompõem tão lentamente em seu corpo que os efeitos se acumulam durante os ataques. O VX também pode ser usado para contaminar os alimentos. Quanto aos efeitos reais, o gás funciona como um agente nervoso típico. Ele evita a operação de um interruptor na enzima e as glândulas para que seu corpo esteja constantemente ligado e acabe se cansando ao ponto de que você não consegue nem mais respirar. Os sintomas são essencialmente a pior e mais suada gripe do estômago que você já experimentou, se tiver sorte. Doses fatais fará com tudo isso convulsões, inconsciência e morte por insuficiência respiratória. Felizmente, o gás é muito controlado hoje em dia, graças ao Tratado da Convenção Internacional das Armas Químicas das Nações Unidas. E o CDC observa que o seu único uso suspeito foi durante a guerra do Irã, no Iraque, na década de 1980. Bombas de cobalto. Essa ferramenta de carnificina e miséria absoluta são realmente terríveis. Um dos principais exemplos é a bomba salgada ou a bomba de cobalto. Uma bomba nuclear muito especial que é alcançada adicionando um pouco de ouro, cobalto ou um metal pesado chamado tântalo na mistura. Com o tântalo recebe o nome de Tântalos, um personagem vilão da mitologia grega, que fica claro que esta arma de destruição em massa, em particular, não está tentando ser sutil. Seu objetivo é não se concentrar no tamanho das consequências da bomba, mas em sua capacidade de sugar o sal ou salgar a terra, aumentando enormemente o lançamento de precipitação radioativa da bomba. Isso, essencialmente, tornaria a área inabitável por um grande período de tempo. Alguns relatórios de 2018 indicam que a China estava testando a tecnologia que tecnicamente não conta como uma bomba salgada, mas parece muito próximo da aplicação que seria na construção da arma. Minas terrestres nucleares do pavão azul. Outro produto da máquina de guerra britânica, o sistema Blue Peacock, ou sistema de pavão azul, era tão absurdo que parece algo saído de um videogame ou de filme. Foi uma mina nuclear da época da Guerra Fria, que foi projetada como sendo o último bastião de defesa se a União Soviética invadisse a Grã-Bretanha. Eles usariam dessa seguinte forma: deixariam os inimigos entrar no território, mas deixariam uma série de pavões azuis atrás, programadas para explodirem com temporizadores. A ideia era enterrar os dispositivos atômicos de 10 quilotons no subsolo em locais estratégicos e esperar até que eles estabelecessem uma posição no campo de batalha. E isso aconteceria logo um boom enorme. Agentes Novichok. Quando muitos países começam lentamente a perceber que poderiam estar fazendo coisas melhores com o tempo, como projetando venenos horripilantes, a União Soviética produzia cada vez mais substâncias químicas terroristas. Os agentes Novichok são uma série de armas químicas terrivelmente eficazes, que são projetadas especificamente para serem destruídas e difíceis de detectar. E mesmo que a maior parte delas tenha sido desenvolvida na década de 70 e 80,
o mundo ocidental só soube da sua existência na década de 90, quando o desertor, chamado Dr. Vil Mirzaionov, revelou ao mundo e depois escreveu um livro detalhando a sua fórmula química, porque aparentemente algumas pessoas fazem qualquer coisa por um acordo de publicação. Existe uma lista realmente enorme sobre esses agentes Novichok, e ninguém, além dos que sabem, parecem ter certeza de quão estáveis e perigosos são, sem falar no quão difundido pode ser o seu uso, apesar da sua potência e os rumores de que elas podem ser distribuídas de várias formas diferentes, incluindo pó ou líquido. Ela parece indicar até que é mais perigosa do que o gás VX, e a estimativa atual é que algumas dessas são aproximadamente 5 a 8 vezes mais forte. Há também uma longa lista de outros pontos com relação a essas substâncias, visto que a Rússia nega diretamente a existência do Novichok e não está claro se algum outro país pode estar fabricando ela. O que sabemos, no entanto, é que uma substância reconhecida como uma cepa de Novichok foi usada no envenenamento de 2018 do ex-espião soviético Sergei Skripal e sua filha, e mais 2 outras pessoas foram expostas ao frasco de perfume que continha a substância. Ciclosarin. Esse gás é tão poderoso, mas tão poderoso, que é famoso pelo seu uso militar na guerra do Irã e Iraque na década de 1980, quando o Iraque supostamente o produziu em grandes quantidades. O ciclosarin é um líquido pulverizável com um cheiro doce semelhante ao pêssego, mas quando em contato com o corpo é rapidamente absorvido pela pele, olhos e membranas. Roupas comuns não servem como proteção e também podem ser misturadas com comida e água para uma abordagem mais furtiva. Além disso, a substância também é inflamável, com um ponto de inflamação relativamente baixo de 97 graus Celsius. Os efeitos da ciclosporina são semelhantes a de outros agentes nervosos, com todos os problemas musculares e das glândulas e vazamentos de orifícios que você esperaria e temeria. No entanto, essa substância em particular vem com uma reviravolta. É considerado menos letal dos agentes nervosos, o que ainda o torna altamente perigoso, mas combinado com o fato de ser também um dos mais persistentes, o que significa que se você viver, ainda pode ter ele por meses em seu corpo. Explosão de peste bovina e arroz. Nem todas as armas de destruição em massa são projetadas para a perda imediata de vidas humanas. Algumas armas químicas se limitam à perda de vida a longo prazo. Um excelente exemplo disso é a peste bovina, uma doença do gado incrivelmente perigosa que a humanidade luta há 5.000 anos e só conseguiu acabar com essa peste em 2010, pelo menos em sua forma natural. A peste bovina causou quantidades imensuráveis de sofrimento humano por causa da fome que costumava causar ao dizimar rebanhos inteiros de gado de uma só vez. Portanto, é claro que vários países pesquisaram seu uso potencial na guerra biológica. Algumas pessoas acreditam que a doença foi usada pela primeira vez quando a peste bovina se espalhou repentinamente na Etiópia durante o século XIX. Se dizimar o gado do inimigo não é horrível o suficiente, imagine o que é dizimar as suas colheitas. A peste do arroz é uma forma de fungo desagradável, capaz de destruir colheitas inteiras, a ponto de, mesmo na sua forma natural, dizimar arrozais suficiente para alimentar 60 milhões de pessoas todos os anos. Na década de 60, o governo dos Estados Unidos experimentou a peste do arroz em pelo menos 2 locais, em Okinawa. Embora felizmente o país tenha encerrado seus programas de arma química em 69, antes que alguém tivesse tempo de desenvolver um superfungo que seria capaz de dizimar os alimentos do mundo todo. O rifle nuclear M28 Davy Crockett. Se você fosse um cientista nuclear com um orçamento quase limitado para a Guerra Fria e um conhecimento profundo de filmes de ação e videogame moderno, a arma que você projetaria seria quase uma versão da M28 Davy Crockett. Há muitas maneiras de eu descrevê-la para vocês, mas realmente faz a justiça. É uma ogiva nuclear fixada a um lançador de granadas. Felizmente, apenas alguns desses foram fabricados. E percebendo que era improvável que o portador da arma fosse um super-herói, os projetistas equiparam um rifle com um tripé e reconheceram que era necessário 3 pessoas para operá-lo. Havia também uma variante maior, o M28, que podia ser montado em um Jeep. Era carregado com uma ogiva de 1 subquiloton, que poderia tecnicamente fazer grandes estragos dentro das tropas inimigas com um ataque triplo de explosivos, fogo e radioatividade.
Apesar dela ser fabricada poucas, ainda foi distribuído pelo exército e, consequentemente, alguém pensou e teve a cabeça e removeu-as porque poderia causar um estrago até mesmo no próprio exército. A bomba do Kizar. Os atentados de Hiroshima e Nagasaki são tragédias absolutas que nunca devem ser esquecidas. Mas do ponto de vista técnico, existem bombas atômicas que são muito mais perigosas que o Little Boy ou o Fat Man, que foram as armas que atingiram Nagasaki e Hiroshima. Em 61, a União Soviética decidiu testar uma super bomba chamada de Kizar Bomb, ou a bomba do Kizar. Um monstro de 8 metros e 27 toneladas, que nem se encaixava direito no avião Tupolev, que era um avião projetado para carregá-lo, até o ponto designado na península de Novaya Zemlya, escassamente povoada. O avião que carregava a bomba sobreviveu, mas é praticamente a única coisa que fez. Em um piscar de olhos, a Kizar Bomba liberou 57 megatons de energia. Isso é 10 vezes mais do que toda a munição e explosivos usados em toda a Segunda Guerra Mundial, que, como você deve se lembrar, incluiu 2 bombas nucleares. De fato, a bomba do Kizar é 1.500 vezes mais poderoso do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki juntas. A bola de fogo de 8 km da explosão poderia ser vista a 960 km de distância, e um cameraman a compararia mais tarde a Júpiter, sim, o planeta Júpiter. A nuvem de cogumelos do teste tinha 40 milhas, ou 64 km de altura, e 10,1 km de largura, e toda a península foi totalmente arrasada. Uma vila a 57 km do Marco Zero, onde foi tacada a bomba, foi totalmente destruída e distritos a centenas de quilômetros relataram danos físicos aos edifícios. Até as comunicações de rádio ficaram interrompidas por 1 hora inteira. Hoje em dia, ele é considerado mais como uma demonstração desesperada de força nos Estados Unidos, que estava bem à frente dos soviéticos na corrida nuclear. Vírus de design. Por mais aterrorizante que possa parecer, as grandes armas tradicionais, como o Kizar Bomb ou a bomba do Kizar, os especialistas acreditam que é cada vez mais evidente que o futuro das armas em destruição em massa é viral. E eles não estão falando de computadores. Graças ao surgimento da técnica de edição de genes, está se tornando cada vez mais evidente que eventualmente alguma agência hostil descobrirá como criar vírus terríveis através de combinações genéticas que podem ser desencadeadas no mundo, incauto como uma guerra biológica. Felizmente é improvável que essa agência seja um país, já que quase todos os países do mundo se inscreveram na Convenção de Armas Biológicas de 1975, que proíbe explicitamente o uso e desenvolvimento de tais armas. Mas eu te pergunto, o que impede esses países de construírem? E você, conhece alguma outra arma que eu esqueci de mencionar? Então, deixa aqui nos comentários. Se você gosta de vídeos de curiosidades e quer ver mais vídeos, é só ajudar o canal, avaliando o vídeo e deixando o seu gostei. Não esquece que para receber os vídeos, você precisa se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.